Oi gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal sobre cuidados com bebês e crianças. O vídeo de hoje é uma continuidade do vídeo da semana passada sobre alergia à proteína do leite de vaca. Então, na semana anterior a gente falou sobre os sinais e sintomas, sobre como que se caracteriza, né, a alergia IgE mediada e a não IgE mediada e também, principalmente mais importante, a diferença entre a alergia à proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose. Se vocês não viram esse primeiro vídeo, eu sugiro que vocês voltem, vejam lá esse primeiro vídeo para entender direitinho do que a gente está falando agora, tá? Hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico e o tratamento, vai ser mais específico. Mas antes disso, antes de começar o assunto, aquele pedido de curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para vocês receberem as atualizações e assim a gente conseguir fazer essas informações chegarem a mais pessoas, tá bom? Então, um grande desafio da alergia à proteína do leite de vaca é realmente a gente confirmar o diagnóstico. Principalmente naquela alergia que a gente diz que é não IgE mediada, que é a alergia que os sintomas vão demorar até de 2 a 3 dias para surgir depois daquele contato. Então, qual é a sequência? Como que a gente faz esse diagnóstico? Então, trouxe aqui um fluxograma para vocês. A primeira coisa, o primeiro ponto é a gente ter a suspeita clínica, né? A gente ter sintomas que nos levem a pensar que essa criança possa sim ter uma alergia à proteína do leite de vaca. E como eu falei para vocês no vídeo passado, muitas vezes nos primeiros meses de vida é difícil para a gente conseguir fazer uma suspeita clínica forte, porque os sintomas são muito confundidos com os distúrbios funcionais do trato gastrointestinal do bebê. Então, o bebê tem regurgitação. Essa regurgitação é por causa de uma esofagite ou é por causa do refluxo fisiológico dos bebês? Ele está com dor abdominal, mas isso é dor abdominal ou isso é a cólica do lactente? Alguns sintomas acabam deixando um pouco mais evidente. Então, quando a gente tem associação com presença de sangue nas fezes, com a presença de muco, com a recusa alimentar, o bebê que tem dor para mamar e que ele chora e recusa o peito e não quer pegar o peito. E esses sintomas são um pouquinho mais característicos e nos levam a uma suspeita maior. Mas fato é que, feito a suspeita clínica, o que a gente vai fazer? Tem um exame de sangue, tem um ultrassom, um exame de imagem para a gente fechar esse diagnóstico de que é alergia? Infelizmente não tem, gente. Mesmo na alergia IgE mediada, que a gente tem a presença dos anticorpos, né, e que esses anticorpos são passíveis de serem dosados, ainda assim é muito difícil a gente usar só o exame para confirmar esse diagnóstico. E no caso da IgE não mediada, que é a maioria dos casos em bebês, não adianta a gente dosar o anticorpo. A gente pode dosar, ele vem negativo e mesmo assim ser uma alergia, porque é não IgE mediada, não tem relação com esse anticorpo. Por isso, essa é uma das maiores dúvidas das famílias. Mas não tem o exame? Não tem um exame, tá? Como que a gente vai fazer esse diagnóstico então? Então, fizemos aqui o primeiro passo, suspeita clínica. Qual o segundo passo? A gente vai fazer a restrição, a retirada de todo leite e derivado da alimentação da criança ou da mãe. Por quê? Se é uma criança que está usando fórmula, né, ela já está tomando fórmula, a gente vai usar uma fórmula de aminoácidos ou uma fórmula com a proteína extensamente hidrolisada, ou seja, uma fórmula cujo nutriente, né, não tem potencial de desencadear a alergia, que é o que tem nessa figurinha aqui, ó. Aqui essa figurinha ela mostra pra gente a proteína intacta do leite. Essa é a proteína inteira da maneira que ela causa alergia. Na segunda imagem, a gente tem uma proteína parcialmente hidrolisada. Isso existe em algumas fórmulas que tornam elas de melhor digestão. E isso não tem a ver com alergia. Então, essa proteína parcialmente hidrolisada ainda pode causar alergia. Quais proteínas, quais formatos a gente não tem alergia? Na extensamente hidrolisada e na fórmula de aminoácidos. Então, nessas duas formulações aqui, a gente não tem o desencadeamento da alergia. Então, para uma criança que está em uso de fórmula, a opção é a gente usar uma fórmula de aminoácidos ou a fórmula com a proteína extensamente hidrolisada. Se a criança está em aleitamento materno exclusivo, a gente vai retirar da dieta da mãe todo tipo de alimento que possa conter mesmo rastros de leite. Mais pra frente eu vou falar pra vocês sobre esses alimentos. E não pode nada. E, gente, aqui de novo, não adianta comprar o leite sem lactose, o creme de leite sem lactose, porque não é a lactose, é a proteína. Então, o leite sem lactose continua tendo a proteína do leite de vaca. Então, é zero de leite de origem animal.
Que opções a mãe teria? Por exemplo, o uso de um leite vegetal, um leite de castanhas, que dá para adaptar receitas aí, mas nenhum tipo de leite de vaca, né, de leite comum que a mãe vai comprar no mercado, pode ser usado quando a gente está na suspeita da PLV. Então não pode queijo, manteiga, bolachas, pães, nada que contenha leite. Então a mãe vai fazer uma restrição dessa dieta. Por quanto tempo a gente vai fazer essa restrição? No mínimo por 2 semanas, mas hoje a gente já percebe que é interessante fazer uma restrição por um tempo maior, de 4 a 6 semanas. Então, por 4 a 6 semanas, a gente retira toda a proteína do leite de vaca da alimentação da mãe ou da fórmula da criança. Depois desse período, que a gente vai observar se houve melhora dos sintomas. Então, durante esse período de exclusão, a gente vai ficar de olho. Melhorar os sintomas, a criança parou de ter dor, melhorou o sangue nas fezes, a criança melhorou o ganho ponderal. Então é interessante a gente fazer em 4 semanas, até para essa questão do ganho de peso, que é um dos sinais muito sutis, muito difícil da gente definir. E aí, se houve a melhora nesse período, né, a gente mantém essa restrição por 4 a 6 semanas, e aí então a gente faz a reintrodução do leite na alimentação dessa criança. Então, se era uma criança que estava com o uso da proteína da fórmula de aminoácidos, a gente vai usar a fórmula com a proteína intacta. Então, a gente volta para esta fórmula inicial aqui, para uma das duas. E se é a mãe, a gente tenta introduzir de novo algum alimento com leite na alimentação da mãe. Isso, gente, tem protocolos específicos, com quantidade que vai ser oferecida, com que tipo de alimento que a gente vai introduzir. Isso tem que ser feito com supervisão do profissional. E se for uma alergia grave, as do tipo IgE mediada, essa reintrodução, essa provocação tem que ser feita em um ambiente controlado, no consultório médico, no hospital, porque lembra, pode desencadear alergias graves, então não é algo que é para ser feito aleatoriamente. Então, embora que eu esteja aqui trazendo essa informação, porque eu acho muito importante as pessoas saberem disso, eu sou muito a favor de que as pessoas tenham conhecimento, isso tem que ser feito com acompanhamento médico, não é para fazer sozinho, aleatoriamente, tá? Então tem que ter o pediatra ou o alergista acompanhando. Então a gente está aqui, ó, nessa fase do teste de provocação oral. Qual é o objetivo disso? A gente fez a retirada e a criança melhorou. Eu preciso saber se realmente é isso, se realmente esses sintomas estão associados a essa proteína. Então eu vou reintroduzir e vou observar se os sintomas vão voltar. Se com a reintrodução a criança voltou a apresentar os mesmos sintomas de antes, eu tenho a comprovação do meu diagnóstico. Lembrando que, nos casos não IgE mediadas, esse retorno dos sintomas podem levar de 2 a 3 dias e às vezes em algumas crianças até um pouco mais de tempo para reaparecer, porque tem que levar aquele tempo para o organismo inflamar e aí depois dessa inflamação é que vão surgir os sintomas. Então é assim que funciona o teste de provocação oral. Se o teste de provocação oral foi positivo, né, então eu fiz, ofereci para a criança o leite com a proteína intacta, ou introduzi para a dieta da mãe algum derivado do leite e os sintomas voltaram, eu tenho a confirmação do meu diagnóstico. E aí eu vou para a fase de tratamento. Diagnóstico confirmado, agora eu vou restringir em absoluto todo o leite derivado da dieta da mãe, ou eu volto para o bebê, para a fórmula de aminoácidos ou a fórmula de proteína essencialmente hidrolisada, e agora como tratamento. E por quanto tempo eu vou tratar? Por bastante tempo, geralmente é no mínimo 3 meses, sem reintroduzir nenhum tipo de alimento. E no caso do leite da mãe que amamenta, que faz o uso, a gente tem um problema, uma dificuldade, porque as mães acabam tendo alguns escapes. Toda vez que tem um escape, que a criança volta a apresentar sintomas, a gente volta para a estaca zero. Então a criança estava 1 mês assintomática e a mãe sem querer comeu alguma coisa que tinha leite e a criança voltou a ter sintomas. A gente vai voltar para a estaca zero. Então, a gente vai contar a partir dali mais 3, 4, 6 meses. E aí, depois, nesses quadros imunológicos, a tendência é que, à medida que a criança vai crescendo, o sistema imunológico vai amadurecendo e ele vai desenvolvendo tolerância a essa proteína. Porém, cada organismo vai demorar um tempo para desenvolver essa tolerância, a gente vai individualizar caso a caso, e aí depois de determinados períodos a gente vai sim fazer alguns testes. Mas, de novo, esses testes não são para ser feitos por conta própria. Não é a mãe que já faz um tempo que ele está sem nada, vou testar para ver se melhorou. Não pode ser assim. A gente tem protocolos específicos, e assim como no teste de provocação, de quais alimentos podem ser oferecidos, de que forma eles serão oferecidos, com que frequência, quanto tempo a gente vai esperar depois de cada alimento. Então, tem que ser muito bem acompanhado. Então, qual é a ideia de trazer esse tipo de conteúdo aqui? Primeiro que, se você é uma mãe ou um pai cujo bebê já tem o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, que você realmente entenda esse processo, entenda o que está acontecendo, saiba realmente que doença seu filho tem.
E se você é uma mãe ou pai que seu filho tem sintomas e você está na dúvida se isso pode ou não ser uma alergia à proteína do leite de vaca, que você procure profissionais que tenham esse conhecimento, que pode ser o pediatra geral, pode ser um alergista, pode ser um gastroenterologista, e aí junto com esses profissionais vocês consigam fazer sim lá os testes de retirada, de provocação e confirmar se realmente tem esse diagnóstico e façam, se necessário, a dieta de exclusão adequada.